Vamos orar para continuar a nossa leitura? Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada por esse dia, obrigada por esse momento que o Senhor preparou. Obrigada por estarmos aqui. Nós colocamos a nossa mente, Pai, receptiva à tua palavra. Que o Espírito Santo venha nos convencer, que o Espírito Santo venha se apresentar àqueles que ainda não o conhecem. Que o Senhor venha, Pai, ser presente nesse momento. Que o Senhor venha nos transformar, nos curar, nos livrar, nos libertar em nome de Jesus. Amém? Números 12 e 13, Salmo 67, João 8. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial, e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Números 13. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou no deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemalho. Da tribo de Asser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e lhes disse: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa, vejam a terra como ela é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali.
Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra ao qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nela é pedroso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Mas o povo que habita nela é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra e haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, e para que se conheça na terra do teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-os todos os povos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias a terra nas nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Glória a Jesus. João 8. E cada um para a sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus assentado os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas, e o Senhor o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão, mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhes disseram: Você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. E eu não julgo ninguém. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu que julgo, mas o meu Pai, que me enviou. Também na lei de vocês está escrito: Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está o seu Pai? Jesus respondeu: Vocês não conhecem a mim, não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Outra vez Jesus lhes falou, dizendo: Eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: Será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque ele diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Então lhe perguntaram: Quem é você?
Jesus respondeu: O que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou o que não faço por mim mesmo, mas falo com um Pai que me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse aos seus judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendentes de Abraão, no entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto ao meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: Nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: Nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse: Se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? E por que vocês são incapazes de ouvir a minha palavra? Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso você não me ouve, porque não são de Deus. Os judeus disseram a Jesus: Será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: Agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você disse: Se alguém guardar a minha palavra, não provará da morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram as pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado Deus, bendito, glorificado para sempre seja o teu nome. Senhor, obrigada pela palavra, obrigada pela verdade, obrigada pelo caminho, obrigada por Jesus. Obrigada por estarmos aqui na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, pela provisão que o Senhor tem ter enviado o Espírito Santo para a nossa vida. Obrigado pelo seu cuidado, amor, bondade, graça e misericórdia, Pai. Louvado seja o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome em toda a terra, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Hoje nós lemos Números 12, 13, Salmo 67 e João 8. E se você foi alcançado pela palavra, se você foi abençoado, edificado, que você possa compartilhar a palavra, que você possa compartilhar esse canal, salvar, se inscrever, curtir esse vídeo e voltar para nós continuarmos a leitura amanhã. Amém? Até amanhã.